Olá, boa noite. Estamos mais uma terça-feira com a proposta dos estudos de terça. E hoje nós vamos fazer o estudo da Bíblia. Então, a proposta hoje é Eu e o Mundo. E a nossa convidada já chegou. Que bom, né? Então vamos lá convidá-la para Fabi, Débora, seja muito bem-vinda, Mariano, chegou. Tudo bom, minha amiga? Tudo ótimo. Você também, né, Noé? Graças a Deus. Estamos aqui, né, com essa nossa proposta. Graças a Deus, isso aí. Você é de Pará de Minas, né? Eu sou de Pará de Minas. Até que é bem perto, né? Pois é. Como que chama a casa que você está vinculada? A nossa casa é Casa Espírita Francisco de Assis. É uma casa, assim, média, né? Não é muito grande, mas é uma casa que a gente ama muito. Somos muito, assim, apaixonados por Francisco de Assis. E a casa esse ano faz 26 anos. Tá vendo, gente? A casa dela chama Francisco já. Dá o endereço, de repente, alguém daí de perto. Justamente, né? A nossa casa é na Avenida Matias Lobato, 379. É perto da Ponte Grande. Aqui tem uma ponte que é chamada Ponte Grande. Todo mundo conhece a Ponte Grande. Então é pertinho da Ponte Grande. Tá vendo, gente? O pessoal de Pará de Minas, se quiser conhecer a casa que a Aurelina está vinculada, Grupo Espírita Francisco de Assis. Casa Espírita Francisco de Assis. É Pois é, a Cefa. pois é. Tá vendo? Então já é uma oportunidade também. Eu não conheço Pará de Minas, né, Não, mas terei a oportunidade de conhecer. com certeza. Esteja convidada. Esteja convidada. Vir à nossa casa, vir à nossa cidade, porque é muito perto, não tem dificuldades, não. Pois é. É só arranjar o tempo e oportunidade. Justamente, né? Nós teremos imenso prazer de recebê-la, assim como quem mais quiser vir visitar, participar de nossas atividades, é sempre um prazer. As reuniões públicas aí é qual horário e dia? É quarta-feira, às 20 horas. Mas, assim, a gente tem atividades públicas também às quinta, às 19h30. E segunda e terça é estudo. Mas é público também, né? Sim. Tá vendo, gente? O pessoal de Pará de Minas aí, pela Redondeza, perto aí de Pará de Minas, já tem um motivo a mais para conhecer Pará de Minas. Meninas vão gostar. É pequeno, mas é bom. Ó, a Daniela Brito de Pequi, ó, carinho grande por você. E eu por ela, pela família dela. Eu amo todas. Fico muito feliz dela estar junto conosco. Pois bem, tá vendo? Aqui, então nós vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga, que possa, assim, nos ajudar, nos dando força, coragem para abrir a nossa mente e o nosso coração para o entendimento. Que a nossa irmã Aurelina seja abençoada neste momento e que possa, assim, que as suas palavras ressoar de melhor maneira no nosso coração, nos encorajando, nos dando força para seguirmos em frente.
Se conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois bem, minha amiga, a palavra é sua. Muito obrigada. Vamos até às 19h50, mais ou menos. Tudo bem. Tá Hoje essa é uma hora. Bom, meus amigos, novamente boa noite. E hoje nós vamos conversar sobre eu e o mundo. Cada um de nós vai colocar dentro dessa dinâmica de estudo eu e o mundo. E a gente, nós hoje em dia, nós seres humanos, nós brasileiros, estamos passando por momentos que a gente está achando muito difícil, mas é justamente porque são chegados os tempos. A regeneração está cada dia assim mais visível aos nossos olhos. Aquele mundo, aquele velho mundo de provas e expiações está ficando para trás, felizmente. Porque, segundo Chico Xavier, se não houvesse a Terceira Guerra Mundial, nós estaríamos mais atrasados para entrarmos no mundo de regeneração. O Brasil estaria também, não seria considerado escolhido para ser pátria do Evangelho. Então, teria imensas, inúmeras consequências. Mas, graças a Deus, passou esse período. E hoje a gente vê novas dificuldades, novas provações. É um caos, bagunça, problemas. Isso não quer dizer que a gente está vivendo num mundo apenas de dificuldades. Juntamente com essas dificuldades, com essa transição, ela está parte das modificações, das dificuldades e parte de grandes modificações, de grande crescimento, de grande importância para nós, todos seres humanos. E a gente tem essa alegria, essa certeza de que as coisas vão melhorar. Sabemos que ainda vamos passar por grandes tribulações, mas eu sempre digo, nós que estamos debaixo desse guarda-chuva, que é a doutrina espírita, é um grande consolo para nós. Realmente, a doutrina espírita é a consoladora. Quando a gente fala doutrina consoladora, antigamente, eu, por exemplo, pensava que era o consolo na hora da tristeza, na hora da perda de um ente querido, que aí seria o consolo. Porque realmente isso me aconteceu. Ela foi um consolo para mim nesses momentos difíceis. Eu tive a oportunidade de perder uma pessoa muito querida, meu pai. Eu não era espírita. Então, foi esse momento praticamente de desespero. Eu fiquei em uma situação muito difícil, achava que aquilo era irreparável. E passou. Depois, agora há menos tempo, perdi a minha mãe. Mas já espírita, já há um bom tempo. Então, não que eu não tenha tido uma grande tristeza, foi uma grande perda, mas a minha visão pela consolação da doutrina foi outra, foi diferente, foi de entendimento. Então, eu digo que a nossa doutrina espírita, neste mundo que nós estamos vivendo, é realmente a nossa salvação. É ela que nos dá a força, é ela que nos dá o suporte e o entendimento para que nós entendamos
essas dificuldades, esse caos que está acontecendo. Basta que nós abramos os jornais, ligamos a televisão, para a gente ver coisas deploráveis acontecendo. Coisas que a gente não imaginava que ia acontecer, como pais matando filhos, filhos matando pais, mães, a situação de dificuldades na natureza, por exemplo, grandes desmatamentos que vão gerar uma dificuldade lá no futuro, e já está gerando, mas lá no futuro será muito pior. Mesmo até aos menos favorecidos, em situação de muita pobreza, muita necessidade, crianças em situação de fome, que nós pensávamos que a gente já tinha visto isso pelas mensagens, pelas reportagens, a gente achava que isso acontecia só lá bem longe, lá na África, pelas dificuldades que aquele povo tem. Jamais imaginávamos que um país como o Brasil iríamos ver também esse fato. Então, nós podemos notar que o mundo e o Brasil está com essas dificuldades, com esses momentos de tristeza, momentos de mudança. Mas, paralelo a isso, a gente já vê as grandes mudanças, as melhoras, as conquistas, a medicina, né, a ciência progredindo cada vez mais. Olha que maravilha que foi para todo mundo, para o mundo inteiro, assim como podemos dizer, quando surgiu a pandemia, quando surgiu o vírus, o coronavírus. Olha que rapidez com que surgiu as vacinas e milhares de vidas que foram e estão sendo protegidas, sendo preservadas devido às vacinas. Há pessoas que não quiseram tomar, mas isso aí é uma opção de cada um. Mas vamos ver como um todo. Quantas pessoas, milhares e milhares, e são salvas pelas vacinas. Então, o que é isso? Isso é a modernidade. Olha a rapidez com que surgiu as vacinas. Foi muito rápido. Na história que a gente vai ver da ciência, nunca aconteceu um fato tão rápido assim. Então, ao par dos fatos difíceis, dos momentos difíceis, conforme eu estava mencionando, tem também as coisas boas que estão acontecendo. Qual o resultado disso tudo? Por que isso tudo? É a transição. Olha que o mundo, em 20 anos, como que mudou? Como que as coisas melhoraram? E daqui a 20 anos? Daqui a 30 anos? Cada vez melhor. Mas, quando nós pensamos no progresso, nós não temos que pensar apenas nesse progresso material. Nós temos que nos situar nesse mundo e pensar, eu e o mundo, como que eu estou espiritualmente neste mundo material? Porque este mundo material, ele é passageiro. E tudo que nós devemos fazer e pensar é para a verdadeira vida, o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. Então, para o mundo futuro, para a vida futura de cada um de nós devemos estar aptos a fazer uma reforma em nós mesmos. É a chamada reforma íntima. É fácil? Não é fácil. Porque nós somos muito orgulhosos para admitir os nossos vícios, os nossos erros.
E se tem alguém que às vezes nós chamamos de inimigos, mas que na realidade é um amigo que vai nos apontar o dedo dos nossos defeitos, nós geralmente ainda ficamos assim magoados, ficamos melindrados. Mas não seria o momento de pararmos e pensar que aquele ponto é um ponto que nós precisamos de mudar, que já chegou, já extravasou o nosso eu e já chegou no próximo. Então, essa reforma íntima é que vai fazer com que o mundo se torne realmente um mundo regenerado. Esse mundo de expiação e prova, ele vai deixar de ser esse mundo de tristeza, de doenças, de esse caos de problemas, quando nós também estivermos regenerados. Quando nós fizermos essa reforma dentro de nós mesmos. E essa reforma é a nossa grande dificuldade. Eu sou muito fã de Irmão X, dos livros de Chico, psicografado pelo Chico Xavier, e de autoria os poemas, os contos de Irmão X. Então, sempre eu gosto de encontrar um caso, uma história, uma poesia que encaixe naquilo que eu vou falar. Por que eu gosto? Por isso, eu acho que quando você exemplifica um fato por uma história, aquilo fica muito mais guardado. Aquilo permanece em nós. E nós temos o hábito de depois a gente pega aquela historinha e conta para outra pessoa. E quando eu estou contando para o outro, eu estou fortificando aquele ensinamento em mim. E aquele outro já aprende e já pode levar para frente. Então, as histórias de Irmão X são sempre muito interessantes. É coisa que a gente guarda e que nós devemos levar para frente. Por que nós devemos levar? Porque é um ensinamento. E Jesus, ele nos deu também esse dever de ser os seus discípulos e os propagadores da sua doutrina. Nós somos os obreiros do Senhor. Nós, espíritas, somos obreiros do Senhor. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os discípulos da era atual. Então, o aprendizado não é só para nós. Nós não podemos colocar a luz debaixo da cama. Essa luz, que é o ensinamento, que é a palavra do Divino Mestre, ela tem que ser levada para outros. E que alegria maior para nós quando a gente tem a satisfação de passar um ensinamento para alguém e ver que aquela pessoa assimilou. Isso é uma alegria que não tem tamanho, que não tem preço. E é tão simples. Então, por isso que eu gosto de acrescentar sempre uma história e um caso. Então, eu trouxe para nós, para o nosso estudo dessa noite, uma mensagem, uma história pelo Espírito Irmão X e psicografada por Chico Xavier. E tem muito a ver conosco, com esse tempo que nós estamos vivendo. Porque a hora já chegou. Agora não há mais tempo de nós ficarmos protelando. Bom, eu vou deixar para começar a estudar melhor daqui a tanto tempo ou na próxima encarnação. Não, o momento é agora. Então, eu achei interessante porque a mensagem chama O Tempo Urge. E eu vou ler e nós vamos comentando um pouco.
Então ela começa assim: quando o Senhor determinou que alguma das virtudes celestes viessem ao mundo, trazendo a felicidade para as criaturas, a fé, né, que é uma virtude, a fé acercou-se do homem antes das demais e disse-lhe compassivo: o poder superior governa-nos os destinos. Confia na providência do Pai misericordioso e aprende a contemplar mais longe. O homem sorriu e replicou: o tempo urge, viverei seguro na máquina de ganhar e guardar facilmente. Não aceito outras deliberações que não sejam minhas. Olha para vocês verem. É um fato que nós vimos muito, né? A fé chega e a pessoa diz: não, eu estou muito ocupado, né? Eu vou viver seguro na máquina de ganhar e guardar. Quantos de nós vivemos preocupados com essa máquina de ganhar e guardar? A fé, então, foi embora, né? Ela não foi aceita. Veio a humildade e pediu: meu filho, não te vanglories do que possuis, porque Deus concede os recursos no momento preciso e retoma-os quando julga o oportuno. Ser simples para contentar a ti mesmo. E é verdade, não é? Deus nos dá os recursos que precisamos, mas também retoma no momento oportuno. Quando desencarnamos, que Deus os bens que temos, os recursos que temos. Então o homem respondeu: o tempo urge, exclamou o homem sarcástico. E se o minuto é meu, que me importa a eternidade? Gozarei o dia segundo meus desejos. Não tenho necessidade de submeter-me para ser feliz. Chegou a bondade e suplicou: ajuda no caminho para que outros te beneficiem. Nem todos os instantes pertencem à primavera. Ser compreensivo e generoso. O rico pede cooperação fraternal, a fim de que a fortuna o não encega, e o pobre reclama concurso, para que a escassez não o conduza ao desespero. Então a bondade veio e pediu ao homem para que ele ajudasse, né? Ajudasse para as pessoas serem compreensivas, para que o rico não ficasse cego e o pobre não entrasse em desespero pelas suas necessidades. O que o homem respondeu? O tempo urge, gritou o homem, e não posso deter-me em ninharias. Quem dá, espalha. Quem nega, concentra. Minha defesa aparece em primeiro lugar. É incrível, mas a gente vê isso, né, gente? Aí surgiu a paz e implorou: amigo, esquece o mal e glorifica o bem. Não entronizes a discórdia. Cede em favor dos necessitados. Não te detenhas no egoísmo voraz. O tempo urge, respondeu o homem. Tudo é respondi que o tempo urge. E se eu renunciar um benefício alheio, que será de mim? Cedendo, perderei. Não guardo vocação para a derrota. Em seguida, compareceu a paciência e aconselhou: age com calma. Não exige serviçais em toda parte, porque a tarefa de outros é igualmente respeitável. Socorre os semelhantes conscientes das próprias necessidades espirituais. Não esmagues as esperanças dos pequeninos e atende à justiça onde tiveres. Aí repetiu o homem: o tempo urge e as horas
correm excessivamente apressadas para que me entregue a problemas de tolerância, fixando direitos alheios, não perceberei os que me dizem respeito. Logo após, abeirou-se a compaixão, implorando: irmão, apieda-te do fraco. O interpelado não lhe permitiu continuar. O tempo urge, bradou, e a questão dos pusilânimes não me atinge. Sou forte e nada possuo de comum com os inúteis e os inábeis. A caridade apareceu e apelou: meu amigo, perdoa e ajude para que a tranquilidade more contigo. Tudo passa na carne. A eternidade reside em teu coração. Por que não te amoldares a lei do amor em benefício da própria iluminação? O homem, porém, redarquiu entediado: o tempo urge, deixa-me. Conheço o caminho e vencerei por mim. Quem perdoa, opera contra a dignidade pessoal. E quem muito ampara, desampara-se. Então, reconhecendo o Senhor que o homem estragava o tempo e consumia a vida inutilmente, sem qualquer consideração para com as virtudes salvadoras, enviou-lhe alguns dos seus poderes de modo a chamá-lo ao juízo. Aproximou-se inicialmente a dor. Não lhe deu conselho algum. Privou do equilíbrio orgânico e acalmou. O homem modificou o gesto e linguagem suplicando: quem me acode, compadeçam de mim. Mas a dor respondeu apenas: o tempo urge. Logo após, veio a verdade e apoderou-se-lhe o corpo. O homem rogou: piedade, piedade, salve-me. A verdade, contudo, limitou-se a dizer: o tempo urge. Em seguida, veio a morte. O homem reconheceu-a apavorado e pôs-se a gritar: livrem-me do fim, não posso partir, não estou preparado. Socorro, socorro. A morte, no entanto, repetiu: o tempo urge, e arrebatou-lhe a alma. Então, gente, eu achei muito interessante isso, porque nós, em nossa vida, em nosso dia a dia, nós somos visitados por todas essas virtudes. E qual será a resposta que nós damos a essas virtudes que Deus nos dá? Por exemplo, a fé, né? Quando a fé chega para todos nós, muitos falam assim: eu não tenho fé. Vocês me rezam por mim, façam uma novena para mim, porque a minha oração não vale, eu não tenho fé. Outros já vêm lições para ser mais humilde. É uma lição muito difícil, porque arrogantes que somos, não gostamos dessa lição. E ela chega, porque precisamos de ser humildes, precisamos da humildade. E muitas vezes nós deixamos de lado. Vem muitas vezes a bondade, bate na nossa porta, pedindo para que nós sejamos bondosos com aqueles que necessitam. Às vezes, nem sempre a gente precisa ser bondoso, é só com os conhecidos, não. Nós temos que ser bondosos com todos, com pobres, com ricos, com quem quer que seja que esteja à nossa frente. A bondade é uma virtude que tem que estar dentro de nós. E a paz, que é outra virtude. Como que essa virtude é necessária? Como que nós
precisamos, como seres humanos individuais, ou como um todo, no país, no mundo, e a paz bate na porta de cada um. E se a paz existir dentro de cada um, ela vai existir no mundo. Como que nós vamos querer a paz no mundo se nós a rejeitarmos dentro de nós? E muitas vezes nós deixamos essa paz de lado. Nos encolerizamos por pouco. Nos comprometemos com a paz com o próximo, respondendo de maneira agressiva, rude. E com isso nós comprometemos essa grande virtude que é a paz. E vem quantas vezes, essa eu acho que ela é tão necessária, a paciência. É uma virtude tão importante e ela bate na porta de cada um de nós. E o que nós respondemos com a paciência? A gente sempre tem uma desculpa. Eu não fui paciente porque aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Eu estava muito cansado, eu não tenho paciência. Eu digo que nós todos precisamos ter em mente essa paciência, porque a paciência, a tolerância, ela está tão necessitada, porque quando eu tenho paciência, eu sou tolerante. Quando eu sou tolerante, eu sou humilde. Quando eu sou humilde, eu procuro a paz. Então, é uma cadeia de virtudes. Por que hoje em dia a gente está vendo casos assombrosos, como aconteceu na escola lá em Santa Catarina? Lá atrás faltou a paciência, faltou a tolerância, faltou a humildade e chegou ao ponto de faltar a paz para uma escola, para uma cidade, para um estado, para um país. Porque depois do fato acontecido, a paz ficou abalada em muitos lugares, em muitas escolas, porque qualquer coisa virou como ameaça. Poderia até ser mesmo, concretizar um ato, mas a paz ficou abalada dentro de cada pessoa. Por quê? Sem a paz, o que acontece? O medo, ele ocupa o lugar. E o medo ocupando o lugar que seria da paz, ele já impede o progresso, já impede o crescimento. Então, quando nós falamos em virtudes, que no mundo, eu tenho que modificar este mundo, renovar o mundo, ter entendimento para renovar. Que o mundo está muito ruim, o mundo está muito difícil, eu tenho que começar por mim. Então, por isso que nós estamos conversando hoje, eu e o mundo. Se cada um dos seres humanos pensar na mudança de si próprio, essa paz, essa mudança, esse mundo de regeneração vai andar muito mais rápido, ele vai chegar muito mais rápido. Mas o difícil está em cada um de nós ter essa conscientização. Nós conhecemos, principalmente nós espíritas, mas nós temos que lutar para alcançar, lutar conosco mesmo, lutar no nosso dia a dia. Nós temos que ter
entendimento para ver que a falta de uma das virtudes pode ocasionar uma série de outros vícios, erros, defeitos, problemas, dificuldades. As virtudes, uma está encaixada em outra. Então, quando nessa história do irmão X, quando ele fala que Deus mandou ao mundo as virtudes, essas virtudes que eu mencionei, que eu li, são virtudes todas importantes. Ele mandou também a compaixão. O que nós estamos vendo, gente? Muita falta de compaixão. Não tem, muitos de nós não têm a piedade pelo irmão. A gente é muito mais fácil nós julgarmos do que apiedarmos. E, por fim, Deus mandou para aquele homem a caridade. A caridade, ela está intrínseca em tudo que nós fizermos. A caridade, ela tem que começar de nós mesmos. A caridade conosco mesmo. A caridade é com o nosso irmão mais próximo, com o nosso vizinho, com aquele mais de longe. Então, é uma das virtudes mais importantes e que a doutrina espírita fala conosco sempre, que fora da caridade não há salvação. E eu acredito piamente nisso. Eu confio nessas palavras, que fora da caridade não há salvação. E o que acontece depois de tantas dificuldades, depois de tantas recusas de aceitar as virtudes? O que pode acontecer conosco? É o que aconteceu com esse senhor da história. Depois de tantas propostas salvadoras, depois de tantas propostas, aí veio o conserto. Veio, em primeiro lugar, a dor. E o que é a dor? A dor nada mais é a oportunidade de reflexão. Mas será que sempre a dor é observada, é sentida como oportunidade de reflexão? Será que nós entendemos a dor como reflexo de nossos próprios erros, de nossa própria escolha mal feita, de nosso livre-arbítrio levado para o lado indevido? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, mas Ele gera responsabilidade. Eu posso fazer o que eu quiser, porém, aquilo que eu fizer vai gerar uma responsabilidade. Eu vou responder por aqui. Então, a dor, ela vem tirar o equilíbrio, né, o equilíbrio orgânico, muitas das vezes, e muitas das vezes leva a pessoa à cama. Aí é a hora da reflexão. Aí é a hora de pensar. Mas Deus é de tanta infinita bondade e misericórdia que, mesmo na dor, Ele aceita a nossa reflexão, o nosso propósito de mudança. Às vezes, essa mudança nossa, de nosso propósito, pode até nem ser na atual encarnação, mas o que vale é o nosso sentimento e o nosso desejo, a nossa firme convicção de mudança. Então, a dor
não deveria ser uma maldição que as pessoas imaginam que seja. Ela é uma oportunidade salvadora. Ela vem para nos reconduzir ao caminho divino. E vem também a verdade. Então, a verdade é esse conhecimento. Esse conhecimento que muitas vezes nós menosprezamos. Achamos que temos muito tempo, muitas coisas ainda para fazer, deixa o conhecimento mais para frente, a verdade mais para frente. E olha a maravilha da nossa doutrina. O que ela diz? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Nos libertará do erro? Nos libertará de uma vida de enganos? De uma vida puramente material? Por quê? A vida puramente material é uma vida passageira. Ela pode durar 30, 50, 90, 100, mas ela vai acabar. Vai acabar para que nós passamos para a vida futura, para a verdadeira pátria, não é? Que é a espiritual. E, por fim, vem a morte. E nós estaremos, será que estaremos preparados? Querer, eu acho que é muito difícil achar uma pessoa que quer. Mas estar preparado é outra temática. É diferente de querer. Preparar não quer dizer querer. Preparar é ter serenidade na hora que ela chegar. Por quê? Eu sempre falo, ela é a única coisa inevitável em nossa vida. Então, nós, neste mundo, faz parte da nossa reforma íntima, receber, entender todas as virtudes que Deus tem para nos dar. E se nós acharmos dificuldades em uma ou em outra, nos dediquemos a uma com mais carinho. Por exemplo, a caridade. A nossa doutrina não nos fala isso? Vamos dedicar. Então, dediquemos a ela. E quando chegar a parte mais difícil, aí que seria a dor, que seria a morte, teremos a serenidade de uma pessoa que teve o entendimento para passar por esse momento e entrar na verdadeira vida, no reino, né, no reino de Deus. Mostrar que nós fomos verdadeiros discípulos do Divino Mestre. Que nós aprendemos essa lição, que o nosso tempo não foi desperdiçado. Eu sempre lembro de uma frase do Chico Xavier, que ele diz que o maior tormento, né, de um espírito desencarnado é, quando nós passamos para o mundo espiritual, é a certeza, a consciência do tempo perdido. E nós perdemos mesmo. Se a gente parar para pensar, parece que foi ontem que a gente estava aí na escola, aprendendo com os nossos colegas que muitos, grande parte, nunca mais vimos. Parece que foi ontem que nós começamos na doutrina, com uma turma boa. Muitos
continuaram, outros não, mas vieram novos, e o tempo está passando. Como diz aquela música, encontramos pessoas com que eu posso contar na doutrina, coisa maravilhosa, mas o tempo, ele não espera e ele passa. Por isso que nós não podemos ter esse sentimento, esperar para ter esse sentimento tão triste de o tempo perdido. Porque hoje nós estamos falando isso. Amanhã é um novo dia. O que ficou para nós, em nosso entendimento, do que nós aprendemos hoje? Passou? Vai passar por cima da nossa cabeça? Não pode. Tudo é um ensinamento. Em cada palavra dentro do Evangelho, dentro da doutrina, é um pontinho que nós precisamos guardar. E muitas vezes eu falo, às vezes a gente vai falar sobre o Evangelho, fazer uma palestra sobre o Evangelho, as pessoas respondem para nós, eu conheço. Claro, todos nós conhecemos os Evangelhos. Porém, o conhecer não modifica nada. O que modifica é levar para a nossa vida e colocar em prática. Então, até uma palavra igual nós estamos falando hoje, tem um ensinamento, tem algo que quando nós terminarmos aqui o nosso dia a dia, vai ser importante, pode ser importante, é um recado. Jesus nos manda recado através de uma palestra, através de uma pessoa. Nós estamos recebendo a mensagem dele direto. E esse recado, muitas vezes, fica esquecido. Amanhã, nós esquecemos do recado. Não ficou nada. E nós somos seres humanos. Nós temos um espírito. Nós daremos um dia conta dessa nossa atual encarnação. E nós viemos aqui a passeio? Não, ninguém veio a passeio. Nós viemos para nos melhorar, evoluir. E como eu vou melhorar, vou evoluir? Através dos ensinamentos. Tudo de uma vez? Não. São conta-gotas, são pequenas porções que eu vou aprendendo. Então, por isso, eu conclamo as pessoas, conclamo quem me ouve. Vamos guardar um pedacinho do que nós aprendemos hoje, do que nós estudamos hoje, para a nossa vida futura. Porque essa nossa vida, essa é passageira. E por isso, Paulo, ele, nas suas cartas aos Romanos, ele escreveu 16 cartas aos Romanos. E, aliás, 16 cartas. E na carta aos Romanos, a carta 12, ele escreveu aproximadamente no ano 57. E essa carta de número 12, ele escreveu na cidade de Corinto, lá na Grécia. E ela dizia, no capítulo 12, no item 2, dizia uma síntese que para nós é muito importante. Olhem para vocês verem, guardem esse Romanos 12, 2. Isso é um ensinamento para a vida. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha para vocês verem. Isso não é um ensinamento para todo dia, para a nossa vida? Não é uma grande coisa. Não é um testamento. É um versículo. É um versículo que diz tudo. Que a gente não pode conformar com esse mundo difícil que nós estamos vendo. Mas nós temos que transformar pela renovação, pelo entendimento. E nós estamos entendendo agora, nós estamos aprendendo. E vamos transformar pelo nosso entendimento para nós experimentarmos a perfeita, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque para o mundo futuro, para a nossa vida futura. Porque o que nós aprendemos hoje será importante na nossa vida futura, na nossa volta quando reencarnarmos. E eu achei muito interessante, para nós encerrarmos a nossa conversa dessa noite, que, se não me engano, está quase na hora, não está, Noemi? Oi? Tá, mais uns 3 minutinhos. Não vai ser a conta mesmo. Então, eu achei muito interessante para nós encerrarmos do livro Fonte Viva, de Emmanuel, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, se alguém tiver, vejam na casa de vocês, é uma maravilha também. Chama Renasce Agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus disse isso e João pôs no capítulo 3, versículo 3. Então, prestem atenção que é a síntese de tudo isso que nós falamos. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo, assim, de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas, se descemos a praça desassombrados e serenos, mostrando nossas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende?
persevera em demonstrar os intentos mais nobres, deixa de reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Gente, eu agradeço muito a todos pela atenção e peço ao Divino Mestre Jesus que esses ensinamentos estejam dentro de cada um de nós. Então, nesse momento, eu peço a todos que estão junto conosco que, prostrados espiritualmente diante de Jesus e de sua mãe, Maria Santíssima, elevemos o nosso coração para que ele receba as mais copiosas bênçãos do Divino Mestre. Que nossa mente que possa ter um entendimento de tudo aquilo que foi dito, para que nós possamos mudar o mundo através da nossa mudança, da nossa reforma. E que este mundo modificado, este mundo de regeneração que tanto desejamos, que tanto ansiamos, já seja e esteja presente dentro do coração de cada um de nós. Sede conosco, Divino Mestre, hoje, agora e sempre. Maria Santíssima, abençoa-nos. Assim seja. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Até a próxima oportunidade. Grande abraço. Obrigada. E até mais. Até mais. Obrigada.